Programa Por Dentro da Política conversa com o deputado José Américo, do PT. Muito bem-vindo, deputado, mais uma vez ao estúdio da TV Alesp. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, Jorge. Vamos falar de mandato, prestação de contas. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco da atual situação da CPTM. A CPTM que completou 26 anos, dia 28 de maio, inclusive com a entrega de um novo trem, o 41º de um lote de 65 trens, para a linha 7 Rubi, que o senhor conhece tão bem. Já posso dizer até aqui, porque palmilhou as linhas da CPTM, em especial a linha 7 Rubi. No seu diálogo com a companhia, com o presidente da companhia, o que o senhor conversou com ele em termos de melhoria, porque não basta colocar material rodante, é preciso cuidar da linha férrea, o meio Exatamente. circulante, e é uma linha mais que centenária. Aliás, ela completou 150 anos. Exatamente. Bem, como você próprio disse, né, o problema da linha 7, e eu diria também da linha 10, que é a continuação da 7, Sim. A linha 7 vai até a Luz, Isso. da Luz a Jundiaí, e a linha 10, que eles chamam de Turquesa, vai de Estação da Luz até Rio Grande da Serra. O problema dessa linha não está circunscrito aos trens. Aliás, se esses trens realmente forem para a linha 7, você pode dizer assim que os trens, do ponto de vista dos trens, a situação está relativamente resolvida na linha 7. São 26 trens novos que foram disponibilizados. A linha 7, então, da Luz até Jundiaí. Isso. Sendo esses 23 indo para lá, praticamente serão substituídos todos os trens velhos, digamos assim, né? Então, desse ponto de vista, está resolvido. O problema da linha 7 não é este, né? Aliás, o problema dos trens é até, eu diria, não é que é secundário, mas já foi relativamente resolvido. O problema grave da linha 7 é a falta de manutenção. Sim. Em agosto do ano passado, venceu o contrato de manutenção com uma empresa que tocava a manutenção dessa linha. E também tocava da Turquesa. Como a empresa não topou continuar, renovar, a direção da CPTM não conseguiu fazer um contrato. Não conseguiu fazer uma nova licitação. Então nós estamos completando um ano sem essa licitação. Um ano? Um ano. E como é que adiaram 4 vezes. Adiaram os editais 4 vezes. Cada vez tinha um problema, tal, etc. E agora, o presidente da CPTM, na segunda-feira, quando eu e o deputado Zico, que é presidente da Comissão de Transporte, estivemos com ele, ele se comprometeu a lançar o edital pela 4ª vez, se eu não estou enganado, no dia 15 de junho próximo agora, né? Semana que vem. Então vamos aguardar para ver se o edital finalmente é lançado, e se ele for lançado, ele tem que ser aberto em aproximadamente um mês. O edital aparece, as empresas fazem as suas propostas, em um mês mais ou menos os envelopes são abertos, e aí depois você teria mais um mês para fazer contrato. Então a gente entraria em agosto com o contrato. Como foram adiados, nós tivemos 4 adiamentos, nós podemos imaginar que podemos ter um 5º. Puxa vida. Né? É 4 adiamentos, eu me enganei, 4 adiamentos, agora é o 5º. Já é o 5º. Né? Então eu suponho que agora esteja tudo resolvido e a gente não tem esse adiamento, porque se tiver vai ser o 5º adiamento. A pergunta é do nosso telespectador, mas também usuário do sistema da CPTM. Aliás, são 420 mil usuários por dia só naquele segmento de linha tido como linha 7 Rubi. Deputado, a pergunta que se faz é que se são 26 novos trens naquele trecho, Sim. de que adianta ter um trem moderno que rode a 110 por hora em velocidade máxima, 80, 60 em velocidade de serviço, vamos dizer assim, sendo que em alguns trechos ele tem que reduzir para 10, 20 quilômetros. Exatamente. Falando aqui para o telespectador, você percebe que tem problema na linha quando o condutor é obrigado a andar devagar. Por quê? Porque se ele andar depressa, como tem problema de manutenção, o trem vai descarrilhar. Porque ou a bitola está muito larga, Sim. ou você teve solapamento e fez um reparo rápido no solapamento, então falta lastro. Falta lastro, o trilho vai afundar, né? Ou você tem problema na fiação elétrica, você tem algum tipo de problema, então tem que andar devagar, né? Isso é muito comum na linha 7. Agora, houve um esforço a partir das conversas que nós tivemos com a CPTM
né, e junto do Ministério Público, inclusive, houve um esforço por parte da CPTM, né, e eles nos informaram que dos 25 pontos problemáticos, Sim. eles baixaram para 8. Mas ainda existem. Ainda existe, 8 onde a velocidade ainda são graves, é reduzida. Principalmente no trecho de maior fluência de público nessa região, sim, que é o que vai da Luz até Francisco Morato. Sim. Porque depois de Francisco Morato a Jundiaí, você tem uma queda nos usuários, né? Sim, 33 mil por dia. É pouco. Então, nesse trecho mais, digamos assim, com o maior número de usuários, né, que nós temos aí 400 mil, como você disse, sim, esse trecho teria, segundo a CPTM, teria reduzido para 8 os pontos de estrangulamento, né? Então, e eles acreditam que com a empresa de manutenção contratada, então eles vão poder, digamos assim, zerar ou praticamente zerar os pontos de estrangulamento. Sim. Eu acho que realmente esse é o problema, a falta de manutenção. Os 25 pontos anteriores eram decorrentes da falta de manutenção. Tendo manutenção, eu acho que é possível superar esses pontos de estrangulamento. Vamos fiscalizar, vamos conferir, né, esse compromisso que foi assumido pelo Paulo Magalhães Bento Gonçalves, que é o presidente da CPTM. O senhor também dialogou com ele sobre a condição das estações e das passarelas? Sim. Eu lembro aqui que há uma nova estação em Franco da Rocha, mas não há a mesma... Há uma promessa, acho que para os próximos 3 anos, de remodelação e de construção de uma nova estação em Francisco Morato. Isso é verdade? Foi assunto da conversa? Foi assunto da conversa, ele realmente repetiu isso aí, que eles têm um compromisso de terminar em 3 anos, né, essa estação que está iniciada. É uma estação muito importante porque é praticamente a terminal da sim, linha 7, né? Sim. Se a gente supor que a partir daí nós temos uma queda muito grande no número de usuários, nós vamos dizer que ela é praticamente a terminal. Sim. E ela está em petição de miséria, tudo em obras, né, as coisas improvisadas. Foi alvo de muita reclamação na audiência pública, a primeira exatamente do orçamento 2019, que aconteceu em Franco da Rocha. População, parece que são 40 mil usuários do sistema só em Francisco Morato. É verdade. Quer dizer, é uma cidade que se desloca daquela região para a área central de São Paulo. A área central de São Paulo. Pois é, então ele se comprometeu a terminar em 3 anos, eu acho que é muito tempo, tinha que ser mais rápido, porque o povo não pode continuar sofrendo desse jeito. Agora, uma outra coisa que nós colocamos, Jorge, é o seguinte, que tanto eu como o Zico colocamos, é o seguinte, o entorno das estações está muito degradado. Sim. Esse entorno, parte é responsabilidade da CPTM e a maior parte é responsabilidade das prefeituras, né? Pelo menos esse é o entendimento da CPTM, não estou entrando no mérito. Então, a sugestão que nós fizemos, e o presidente concordou, é que nós vamos convidar os prefeitos, eu e o Zico convidarmos os prefeitos da região, São Roque, Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha, etc. Vamos convidar os prefeitos para sentar com o presidente da CPTM e tentar equacionar esse problema. E Prefeitura de São Paulo, que nós estamos falando também da parte de São Paulo. Sim, sim, Perus ali. Para equacionar esse problema, né? Aí Perus, Jaraguá, sim, e vindo daqui para cá, né? Vila Clarice. Porque você tem Vila Clarice, você tem, por exemplo, estações assim antigas em São Paulo, tipo a Lapa, sim, mas que o entorno está muito ruim. Degradado, exatamente. Pirituba, o entorno está muito ruim. Para a sua ciência, deputado, a população também, nesta audiência pública, a primeira do orçamento 2019, que reúne todas as cidades do chamado consórcio intermunicipal da bacia do Juqueri, né? Do Juqueri, exatamente. Simbaju é o nome. Eles estavam reclamando também de uma outra estação, a chamada Paradinha, Baltazar Fidelis. Baltazar Fidelis. Você lembra dela? Lembro. Passou por lá também. Baltazar Fidelis foi onde ocorreu um descarrilhamento há 1 ano atrás, né? Sim. Que felizmente foi um trem de carga e que por ter sido um trem de carga nós não tivemos vítimas. Sim. Né? Mas poderia ter sido uma tragédia. Né? Um descarrilhamento é uma coisa muito perigosa. Sim. E essa linha 7 nós já tivemos descarrilhamento no Jaraguá e também em Perus. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? De todo modo, então, como eu estava dizendo, essa questão do entorno das estações, sim, tem que ser tratada. Eu não quero saber, quer dizer, não estou discutindo aqui, pode até ver isso no momento oportuno, de quem é a maior responsabilidade. Eu digo assim, a proposta é que a CPTM, ela meio que patrocine uma conversa, uma discussão, e acertar com cada com os gestores municipais. O que cada um faz. Eu posso lhe passar também, o que cada um faz. Do que eu ouvi na audiência pública do orçamento,
que os prefeitos já se dizem sobrecarregados nos seus orçamentos por conta de obras que eles patrocinam e que deveriam ser do governo do estado. Eu lembro aqui uma delas, que é a questão do desassoreamento de rios e córregos. Eles cobram do DAE uma posição para evitar enchentes naquela região, enchentes muito graves, por sinal, né? E dizem que já estão fazendo esse serviço que deveria ser do DAE. Agora vem o senhor falar que eles precisam melhorar as áreas lindeiras, as estações e a linha da CPTM, eles vão falar mais uma atribuição para a prefeitura. Eu acho que eles podem se entender, que para a CPTM também, fazer a área obra dela, né? Fazer a obra não é uma coisa tão cara. Ela reclama mais da manutenção. Então, de repente a CPTM entra com a obra e a prefeitura entra com a manutenção, entendeu? Se a prefeitura não tem dinheiro de imediato, pode ser uma solução. Mas isso eu não quero adiantar muito para não turvar o debate, para não turvar o debate. Mas se eu fosse prefeito dessa região, eu investiria nessa reunião, porque é uma coisa muito importante deixar as estações com boa visibilidade, né? Principalmente cuidar da faixa de domínio, principalmente a área dos trens ali, né, onde circula trem diariamente. Então, a gente sabe que tem muitas agressões ali também. Eu acho que isso é muito importante para ser feito, né? Uma outra coisa que nós tratamos é a questão do pontilhão de Campo Limpo Paulista. Campo Limpo. Você tem um pontilhão, que é da estação Botujuru, que iniciou-se esse trabalho em 2014, o Alckmin apareceu lá, né? Como em geral ele costuma fazer, com um montão com tratores, com não sei o quê, foi lá, anunciou a obra, porque esse pontilhão, do jeito que ele está, ele praticamente divide a cidade em duas partes. Atrapalha a circulação de pessoas. Eu conversei com o prefeito está preocupado, os vereadores preocupados, a população preocupada, o prefeito está comprometido em resolver esse problema. E a obra não sai. Pois é, mas então o Alckmin foi lá e fez isso, bom, não sei o quê. Bom, resultado, começaram a fazer a obra e, como também costuma acontecer, o governo Alckmin, o improviso prevaleceu. Então, eles fizeram uma parte da obra e aí a obra não resistiu, né? Ia ruir. E aí pararam de fazer. Fizeram um grande laudo, profundo, que agora ficou pronto na CPTM, o laudo, para indicar como que a obra tem que ser feita, que tipo de sustentação tem que ter, que tipo de escola tem que ter. Então, eles têm condições de iniciar a obra agora. Agora estão aguardando recurso. Custa 10 milhões de reais, o que eu acho que não é muito dinheiro para a CPTM. Para o Estado, não. Para o Estado não é. O Estado não é muito dinheiro, mas estão dizendo que está faltando dinheiro, recurso e tal. Vão colocar no orçamento para o ano que vem, né? Eu acho que a gente devia tentar conversar com o governador, né? Vou falar com os prefeitos, com o prefeito da região, a gente conversar com o governador Márcio França, para ver se essa obra pode ser iniciada esse ano, porque é uma obra muito importante para a cidade de Campo Limpo Paulista. Emblemática, porque ela divide a cidade ao meio. E outra coisa, ela está do jeito que está por um erro do governador Geraldo Alckmin pela política de improviso dele. Porque eles gastaram quase 3 milhões para fazer essa obra que não deu certo. Uma obra que vocês estão entendendo, gente? Uma obra que não deu certo. Né? Ele foi lá, prometeu, tal, etc. E fez de um jeito, de qualquer jeito. Você não pode fazer uma obra de qualquer jeito. Né? Eu não sou engenheiro civil, mas eu sei que tem lugar que tem pedra, tem lugar que tem barro, tem outro lugar que não tem sustentação. Então você tem que ter um estudo antes. Senão você gasta, como aconteceu lá, 3 milhões, vai ter que gastar os 10 de novo. Vai ter que gastar agora 10 milhões. Puxa vida. Né? Então é isso. Deputado, ainda falando daquela região, só pela oportunidade também, lembrar uma outra obra emblemática, não só para aquela região norte, mas para toda a capital, Grande São Paulo, para o país. O Rodoanel, tramo norte, deputado, que ainda está em obras, ele que vai ligar o início ali, o marco zero, né, do Rodoanel, em Pirituba, e vai até a rodovia Ayrton Senna. Em Guarulhos. Até Guarulhos. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa obra que ainda não saiu, né? Seria o fechamento do Rodoanel, 180 quilômetros praticamente. Esse último tramo tem pouco mais de 40 quilômetros, 44 se não me engano. 43 quilômetros. 43 quilômetros, pois é. Falta muito para sair. Por que ela não dialoga? A gente já tem ouvido, inclusive,
nas audiências públicas dos gestores municipais, muita reclamação, que por ser o último trecho ele podia dialogar mais, seja com a cidade em São Paulo, na Zona Norte, seja com o aeroporto de Guarulhos. Claro. E agora já se faz gestão também para que o tramo leste também dialogue com a SP-66, a Henrique Heroles, antiga Estrada Velha, São Paulo-Rio, para oxigenar o trânsito ali já saturado. Entendi. Naquela região da Dutra e Trabalhadores Ayrton Senna. Perfeito. Bom, eu acho que é uma obra, Jorge, determinada pelas empreiteiras, né? Você tem um cartel de empreiteiras que funciona no estado de São Paulo há 16 anos, foi denunciado no CAD pela Camargo Corrêa, né? O CAD, a Camargo Corrêa fez uma delação premiada, entregou o cartel, que está há 16 anos no estado, e principalmente no governo Geraldo Alckmin, e passou para o Ministério Público Federal, mas o Ministério Público Federal, nós estamos falando de um governo do PSDB, ele não vai ter boa vontade enquanto nós tivermos processo eleitoral, né? Então, esse cartel determinou que se fizesse o trecho norte, porque o trecho norte, Jorge, rigorosamente ele não era nem para ser feito, porque o trecho norte ele vai ter 20 mil usuários apenas por dia. Essa é a estimativa. Para as pessoas que estão me assistindo aqui, a gente, a marginal tem... 300 mil por dia a marginal. Cada pedaço da marginal. Tem de 300 a 400 mil por dia, tem gente que fala até em 500 mil, mas sei lá, 300 mil que seja, né? 15 vezes mais. Me falaram outro dia que Adão Pedro, a pessoa falou, olha, Adão Pedro, por exemplo, que não tem nem tanto tráfego, rodovia Adão Pedro, tem lá, sei lá, 70, 80 mil por dia. Então, o grau de utilização é muito baixo. Sim. Até porque demorou demais para ficar pronto. Então, em outro momento, talvez tivesse uma importância maior. Depois, houve outras obras. Você falou na época, em vez de fechar o tramo norte no pé da Serra da Cantareira, avançar um pouco mais e alcançar a Dom Pedro I, por exemplo, e fazer um acesso via aeroporto. Mas o traçado tal como Nazaré está, Guarulhos. Exatamente. O traçado tal como está, né, que ele foi feito para o lado de cá da Cantareira. Sim. Isso que você está falando, se fosse para o lado de lá da Cantareira, exatamente, né? Na outra vertente. Do lado de cá da Cantareira, ele ficou uma obra praticamente inócua e muito cara. Cara, né? Tipo assim, a gente podia dizer números alquiminianos, que vai custar 11 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, o telespectador, 11 bilhões de reais. O tramo sul não custou 5 bilhões e tem 61 quilômetros? 61 quilômetros, exatamente. Esse é o mais caro de todos. Exatamente, é isso mesmo. E eu não estou me lembrando agora do oeste. O oeste é mais ou menos do mesmo tamanho e custou a metade. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. A rodovia dos imigrantes, ela tem 53 quilômetros. 10 quilômetros a mais. É uma rodovia modelo, feita toda ela em túneis e viadutos. Pontilhões e viadutos. E ela custou 9,5 bilhões, né, em valores atualizados. Ou seja, eles conseguiram fazer um trecho maior, aliás, menor e mais caro que a rodovia dos imigrantes. Isso é um absurdo. Sem contar que a rodovia dos imigrantes tem que vencer uma barreira de rocha de 900 metros, exatamente. Coisa que no Rodoanel Norte não cada existe. Túnel daqueles, né? 3 quilômetros. 3 quilômetros de túnel, estou falando isso. Então, é um absurdo. Né? Uma pessoa que tem o mínimo assim de prestar atenção nisso vai ver que a roubalheira ali foi muito grande. Acho que ali, né, foi um lugar onde o Paulo Preto atuou muito, né? O Paulo Preto atuou no Rodoanel Sul e atuou no Norte. Paulo Preto, para quem está me acompanhando, é aquele operador do PSDB, né, que entrou pelas mãos do Geraldo Alckmin, apresentado pelo Aloysio Nunes, e que deitou e rolou no governo Serra, e que agora foi apanhado com 113 milhões de reais num banco da Suíça. Né? Veja bem, quem descobriu isso foi o bravo Ministério Público da Suíça, da Federação Suíça, que descobriu a conta e mandou para cá sem que os nossos promotores tivessem pedido. Eles não pediram. Mandou aqui de presente para o Rodrigo Janot, que não sabia o que fazer com a história. A Dodge também não sabia o que fazer com a história. Mandaram para São Paulo e isso aqui continua sendo passado de mão em mão. Mas o Paulo Preto atuou muito lá, por isso que ficou muito caro. E também, Jorge, eles erraram, a primeira parte do traçado eles erraram. Começaram a fazer a estrada numa direção, depois mudaram
porque cometeram erros, porque as obras do governo do Geraldo Alckmin, elas são improvisadas, elas não têm planejamento, não tem essa coisa assim de projeto executivo, eles decidem fazer e vamos lá e tocam, né? Então acontecem essas coisas, isso de repente é 1 bilhão a mais. Apareceu também na audiência pública a questão da segurança pública, e eu lembro aqui reportagem recente da Folha de São Paulo mostrando que dos assaltos, roubo, a carga no Rodoanel, 34 das 111 ocorrências ali no trecho oeste, no Rodoanel de maneira geral. Como é que o senhor vê essa falta de segurança também? E vindo numa época como essa tão conturbada, a gente teve aí a greve dos caminhoneiros, que tanto prejuízo causou ao país. Inclusive há trechos, né? Há trechos sei lá, no sul, no Rodoanel Sul, há trechos sem iluminação, sem sinalização. Então é uma obra muito improvisada, ainda está inacabada, né? Sim. Então se você ilumina, você já reduz uma parte dos problemas. E por outro lado, nenhuma rodovia exposta como essa, em qualquer lugar do mundo, ela deixa de ter uma segurança presente, né? Você tem uma guarda... ostensivamente. Você tem uma guarda, sei lá, uma guarda rodoviária ali, você tem, enfim, um segurança da concessionária, se for o caso de concessionária, mas tem que ter um policiamento, uma vigilância, digamos assim, mais presente, né? É óbvio que você não pode jogar isso simplesmente nas costas da PM, tem que dialogar, ver se tem homens, se tem pessoas, mas de qualquer forma tem que ter a vigilância, né? E tem que ter iluminação e tem que ter sinalização. Com isso, eu acho que já diminuiria bastante, já ia ficar mais ou menos do mesmo nível das outras estradas paulistas. Deputado, faltou dizer, a gente precisava comentar um pouquinho sobre a questão da greve dos caminhoneiros, eu tinha dito para o senhor, dos prejuízos causados, o impacto disso e o que sobrou dessa experiência em que caminhoneiros bloquearam as grandes rodovias aí no Brasil, centenas de bloqueios, transtornos, mal-estar, mas o que ficou desse movimento? Olha, eu acho que ficou o seguinte, em primeiro lugar, vamos falar da coisa mais imediata, depois vamos falar da coisa mais geral. Do ponto de vista mais imediato, quer dizer, a diminuição do preço do diesel não foi tão grande assim. 46 centavos? 46 centavos, não é tão expressiva. E, em segundo lugar, a gasolina, o preço da gasolina e o preço do gás de cozinha não foi mexido, entendeu? Em alguns postos até aumentou. Em alguns postos aumentou. Hoje, inclusive, está na imprensa que aumentou, né? Nessa semana está aumentando. Então, eu acho que nós temos aí uma bomba de efeito retardado. Em breve, o problema da gasolina vai ser colocado. Agora, o modelo não estava errado, com reajustes diários? Claro. Porque mudança no câmbio e no preço da commodity, o petróleo, forçava a mudança de preço praticamente todos os dias. Isso não existe. E a gente tem uma cultura no Brasil que o preço sobe, mas ele é muito refratário a cair depois, deputado. Exatamente. Nós temos isso no Brasil, mas não tem país do mundo, né? Não tem país do mundo onde você tem reajuste de um preço tão importante como é o preço do combustível todos os dias, né? Em segundo lugar, nós temos uma política de preços que foi inaugurada no governo Temer, que é um absurdo. Ela tá, digamos assim, condicionada aos interesses dos acionistas, vou repetir a palavra, minoritários. O interesse majoritário é representado na Petrobras pelo Estado brasileiro. Pelo governo. Os minoritários, né, que estão na Bolsa de Nova York, que o Pedro Parente, que era esse trapalhão, né? Esse Pedro Parente é um trapalhão. Só quem gosta dele é o pessoal da Globo. Mas ele é um trapalhão. Esse trapalhão, ele criou tanto problema na Petrobras, né? Porque falou que ele é um bom executivo não cria tanto problema assim. Ele fez os reajustes diários, ele simplesmente cumpria as tarefas que lhe eram dadas pelos acionistas minoritários Baixou o refino a 67% da capacidade da Petrobras e passou a importar derivados de petróleo. Outra coisa que ele fez a preço de ouro, já que o petróleo está a 80 dólares do Brasil. Exatamente. Quer dizer, não só ele fez isso, foi uma política de preço irracional, cotada pelos acionistas internacionais, aliás, da Bolsa de Nova York, que são minoria, né? Como também ele reduziu o refino e passou a importar, né? Mas aí ele tirou o gênio da lâmpada, porque se a Petrobras estava deficitária e começou a dar aumentou lucro, voltou a dar lucro, embora e aumentou a sua valorização também em termos de é um lucro, na minha opinião, ilusório, né? E essa valorização também é ilusória, porque em seguida caiu, né? Foi para lá, caiu. Isso é uma coisa totalmente ilusória, não é por aí que você vê o preço de uma empresa, quer dizer,
eu acho que tem aí, por parte da imprensa nossa, né, uma manipulação de número e tal, para deixar as pessoas confusas, porque, na verdade, existe uma relação com o capital internacional. Na verdade, o aspecto, para os telespectadores entenderem, não é nem o dinheiro que está envolvido nisso. A relação com o capital internacional. O presidente Temer apostou nisso porque acha que o capital internacional está muito ligado ao governo americano e ele vai ter apoio do governo americano para continuar governando, né? Os Estados Unidos jogam um papel importante na sustentação dos governos brasileiros quando eles são tipo o governo Temer, quando são fracos, né? Assim como os Estados Unidos, por exemplo, interferem na Operação Lava Jato, né? O juiz Moro é praticamente um delegado do Departamento de Justiça americano, né? Nós tivemos, inclusive, uma entrevista recente de um promotor americano que falava a relação deles, sim, né? Então, do mesmo jeito que nós temos essa tutela do nosso judiciário, nós passamos a ter uma tutela econômica. Então, aí passou-se a fazer o que eles querem. O que eles querem? Eles querem preços internacionais, não só cotados pelo dólar, mas pelo barril de petróleo, sim, e querem que o Brasil pare de refinar. O Brasil passe a ser um exportador apenas de material bruto. Tal qual faz com a soja. Exatamente, de petróleo bruto. Tendo refinarias, o Brasil passa a exportar petróleo bruto. Então isso é uma irracionalidade, isso é uma loucura. Nós precisamos mudar isso de qualquer jeito. Vamos procurar as saídas numa próxima conversa, porque o nosso tempo se esgotou. Deputado José Américo, muito obrigado por sua entrevista. Eu que agradeço. Volte mais vezes, é sempre um prazer conversar com o senhor. Tá bom, muito obrigado. Eu conversei com o deputado José Américo, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.